E não se esqueçam de ativar as notificações para não perderem os próximos vídeos do canal. E agora sim, Alex Escobar ao vivo aqui. Boa tarde para você. Ao vivo com uma notícia quentíssima. É mesmo? Está confirmado. Vai voltar o Campeonato Carioca e volta amanhã, anota aí, Flamengo e Bangu no Maracanã. Só não dá para ir, é sem público ainda, né? Isso foi decidido, confirmado agora há pouco, numa reunião entre a Federação de Futebol do Rio de Janeiro e a Prefeitura. É o primeiro campeonato a voltar no país, né? A Júlia Guimarães acompanhou essa reunião agora há pouco. Júlia, só falta decidir agora o que vai ser feito com o Fluminense e Botafogo, que foram contra, né, esse retorno do Campeonato Carioca, e não tem nem time treinando. Você tem os detalhes dessa reunião pra gente, Júlia? Ei, Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, para Mariana, todo mundo que está em casa. Pois é, o prefeito Marcelo Crivella, ele fez um apelo à Federação de Futebol do Rio de Janeiro para que os pedidos de Fluminense e Botafogo sejam atendidos. Os clubes não querem voltar a jogar na próxima segunda-feira, dia 22, como determina a federação. Eles querem jogar nos dias 1º e no dia 4 de julho. Esse pedido, então, vai ser levado à FERJ através do Leonardo Ferraz, que é diretor da federação e que estava aqui também. E o Leonardo confirmou que os jogos estão mantidos. Esse retorno do futebol carioca vai ser, sim, a partir de amanhã, como você disse, Bangu e Flamengo jogam às 9 horas da noite no Maracanã. E os outros jogos são sexta-feira, dia 19, Portuguesa e Boa Vista, às 3h30 da tarde. No domingo, dia 21, Vasco e Macaé, às 4 da tarde, e Madureira e Resende, às 3h45. E, a princípio, na segunda-feira, então, estão mantidos os jogos Fluminense e Volta Redonda, às 8 da noite, e Botafogo e Cabo Friense, às 5h30 da tarde. Fluminense e Botafogo falaram já que não vão entrar em campo e que, se for preciso, eles vão entrar na justiça para que seus jogos sejam adiados. Ontem, na reunião que aconteceu entre a FERJ e os representantes dos clubes, o presidente da federação, Rubens Lopes, chegou a comparar Fluminense e Botafogo a maus alunos. Ele disse: o bom aluno que estudou, se preparou para a prova, chega para fazê-la. Mas o aluno que não estudou quer adiá-la. O Fluminense não voltou aos treinos presenciais ainda, não tem previsão para isso, e ontem fez o teste de coronavírus em seus jogadores. Ainda está esperando o resultado desses testes. Já o Botafogo realizou os testes já há alguns dias e recebeu ontem os resultados. E 5 jogadores testaram positivo para coronavírus. Esses jogadores estão afastados, vão continuar afastados nos próximos dias e vão treinar separadamente. O restante do elenco já se reapresenta amanhã no estádio Newton Santos e já vai começar a treinar, se preparando. Inclusive o Botafogo, o Nelson Mufarrege, o presidente do clube, estava aqui na reunião e disse que o Botafogo com certeza não vai entrar em campo na segunda-feira e vai aguardar um posicionamento da FERJ, mas que pode sim entrar na justiça. E falando em Botafogo ainda, 2 jogadores foram afastados do elenco porque desrespeitaram o distanciamento social: o Igor Cássio, atacante, e o Ellerson, zagueiro. Eles participaram de uma pelada, de um jogo de futebol em Mesquita, na região metropolitana. Então, Escobar, a princípio, amanhã tem jogo do Campeonato Carioca, né? Bangu e Flamengo. Eu volto com você. É isso aí, parece que esse jogo vai ter, depois é que a gente não sabe, mas a gente vai trazer essa informação aqui para você. Seguinte, dia 3 de junho, dia de mais mortes no Rio de Janeiro, e a gente está voltando ao Campeonato Carioca 15 dias depois. Essa diferença entre pico e volta do futebol na Europa teve um intervalo bem maior. Futebol carioca de volta, com o aval da Federação do Rio e de 10 dos 12 times do Campeonato Estadual, incluindo Flamengo e Vasco. Mas alguns números jogam contra. Basta compararmos o que defendem os dirigentes dos clubes do Rio, com exceção de Fluminense e Botafogo, com o que aconteceu na volta dos campeonatos nos países mais afetados pela Covid-19. O intervalo entre pico de mortes e bola rolando por aqui será muito menor que a média por lá. No estado do Rio, o dia com mais mortes registradas pela Covid-19 foi 3 de junho, 324. Nos Estados Unidos, país mais afetado pela pandemia, o dia com mais mortes registradas foi 15 de abril, 2.748. E a data marcada para a volta da Liga Americana é 8 de julho, 84 dias depois. Na Itália, já teve Juventus e Milan na última sexta-feira. O recorde no país de 971 mortes num dia aconteceu em 28 de março. Ou seja, somente 76 dias depois, a bola voltou a rolar. O Campeonato Espanhol voltou há quase uma semana. Foram 69 dias entre o pico de morte e a volta do futebol. Para esse infectologista, a volta do Campeonato Carioca ainda essa semana não é um problema.
Em relação à volta do Campeonato Carioca no Rio de Janeiro, portanto, toma por base alguns dados importantes, né? Houve realmente um decréscimo do número de casos. Você tem hoje vagas nos hospitais de terapia intensiva. Então, o cenário é diferente daquilo que se observou, por exemplo, nos países europeus, o que nos permite ter um tipo de análise diferente e talvez um pouco mais precoce. Já o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia é contra. O retorno do futebol agora é considerado muito precoce. A gente não considera o futebol uma atividade essencial. O ideal é que a gente, nesse momento, já começasse a ter o retorno aos treinos e daqui a umas 2 ou 3 semanas, a situação estando normalizada e controlada, a gente poder voltar às atividades, aos jogos, na realidade, e não nesse momento agora, já retornar com os jogos. Muito bem, a Liga dos Campeões da Europa vai voltar em agosto, todos os jogos em Portugal, a maioria em Lisboa, final no dia 23, quartas de finais. Semifinais costumam ser ida e volta, né? Vão ser disputadas em jogos únicos e em julho vai ser definido se vai ter torcida, a princípio não. E durante a pandemia tem muito jogador fazendo ações solidárias, né, para ajudar quem precisa. Isso inclui abrir mão de algumas relíquias da carreira deles. Camisa do Everton Ribeiro do Flamengo, autografada, vendida por R$ 2.050. Uniforme da seleção brasileira, usado pela Marta, R$ 2.100. Os valores são altos, para ajudar quem está passando por dificuldades nesta pandemia. A pergunta é, quem dá mais para o outro? E por isso, quanto mais caro, melhor. Fiquei muito feliz pelo convite, fiquei muito feliz de ter participado. Com certeza muitas pessoas serão beneficiadas. Acho que esse é o intuito. Quanto mais a gente puder ajudar, melhor passaremos por essa fase, né? Gilberto, lateral do Fluminense, está leiloando uma camisa dele de jogo no site Football for a Cause, que reúne itens pessoais de jogadores que atuam no Brasil e no exterior para serem leiloados. O valor é revertido em doações e a instituição que vai receber os alimentos aparece do lado do anúncio do item. O ex-técnico do Flamengo, Maurício Barbieri, conseguiu um lance de R$ 1.100 na camisa autografada pelo elenco de 2018. Eu tenho condição de estar permanecendo em casa, mas preciso poder ajudar para que mais pessoas possam ficar em casa, mais pessoas possam preservar e a gente possa superar esse momento da melhor maneira possível. E quem parou de jogar há muito tempo também tem ajudado. Aquelas camisas antigas, relíquias, que estavam guardadas no armário ou penduradas na parede, têm um valor enorme. Antes da pandemia, elas carregavam apenas história. Agora, carregam também solidariedade. Nildo colocou à venda a camisa que trocou nos anos 90 com o lendário goleiro colombiano Higuita. O ex-atacante fez história no Grêmio. Marcou o gol do título da Copa do Brasil de 1994. Foi campeão da Libertadores em 95. E decidiu vender também os itens dessas conquistas para comprar cestas básicas para famílias de Belém, onde mora. Todas essas relíquias, essas lembranças vão estar em boas mãos, vão estar bem conservadas, bem guardadas. Eu só procurei dar uma vida nova a essas conquistas, em uma causa nobre, uma causa justa. Ao todo, o Nildo já comprou mais de 100 cestas básicas que serão doadas para famílias que estão sofrendo durante essa pandemia do novo coronavírus. Depois que a gente conhece o verdadeiro sentido da vida, a gente se desapega um pouco dos bens materiais, das coisas materiais que terão fim. E um gesto desse, ele se perpetua. Tocou no coração de muita gente e eu fico feliz. Falou bonito. E ó, vou fazer um convite para você. Hoje, 7 da noite, estreia de um programa com Tino Marcos e Marcos o Show no Globoesporte.com na internet. E que vai ter Romário como convidado. Brincadeira, né? Eu não vou perder. E não se esqueçam de ativar as notificações para não perderem os próximos vídeos do canal.